Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Venho hoje apresentar para vocês a aula número 300. É uma aula que é uma dúvida de um aluno que perguntou o que pode provocar em um quadro elétrico um parafuso frouxo em uma conexão com o disjuntor, em uma conexão com um barramento elétrico. Em resposta a esse aluno, foi elaborada uma aula, que essa aula relaciona a importância do reaperto dos parafusos, e a importância de realizar a manutenção preditiva. A aula tem 4 estudos de caso de parafuso frouxo, onde vocês vão poder observar o que pode provocar um parafuso frouxo. Pessoal, fiquem sempre ligados e divulguem o canal da Universidade da Elétrica e vamos agora assistir a sequência dessa aula. Olá, pessoal, vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje é a aula A300. Parafuso frouxo em quadro elétrico. O que pode provocar? O objetivo dessa aula é mostrar para vocês a importância de uma manutenção preditiva. Um aluno inscrito no canal da Universidade da Elétrica fez a pergunta de em quanto tempo é necessário apertar o parafuso em quadros elétricos. E se eu não fizer isso, foi a pergunta do aluno, o que isso pode provocar? Então, eu vou estar apresentando para vocês um conjunto de estudo de caso que mostra a questão do parafuso frouxo em quadros elétricos. Primeiramente, o parafuso frouxo em quadros elétricos. Pessoal, à medida que o tempo vai passando, o parafuso, por vibração ou até mesmo por má conexão na execução da obra, ele pode afrouxar e isso vai provocar alguns danos que nós vamos ver mais à frente. Bom, antes disso, vamos a uma conceituação básica, sobre resistência elétrica. Chama-se de resistência elétrica, só para a gente lembrar, a oposição interna do material à circulação de cargas elétricas. A primeira lei de Ohm, ela diz que a resistência é a tensão elétrica dividida pela corrente. Então, quanto maior é a resistência, menor será a corrente elétrica. Ou seja, quanto maior a resistência, menor a corrente. Bons condutores têm resistência elétrica muito pequena. Então, as nossas conexões elétricas, elas devem possuir o quê? As conexões elétricas? Elas devem possuir baixa resistência, certo? Para que não exista dissipação de potência naquela conexão. Então, a resistência elétrica, ela é a tensão dividida pela corrente. Os maus condutores têm resistência elevada, E os corpos bons condutores têm menor resistência, só lembrando para vocês. A resistência ela é medida em ohms, a corrente elétrica em ampere, em ampere, e a tensão é medida em volts. Então, temos aqui a nossa primeira lei de Ohm. Então, um contato elétrico, ele tem que possuir baixa resistência. Bom, a resistência também ela pode ser descrita pela segunda lei de Ohm. A resistência elétrica é igual à resistividade do material vezes o comprimento, se for um condutor, do condutor, dividido por A, que é a seção transversal do meu condutor. Os condutores de cobre, eles possuem uma resistividade de 0,0178 ohms vezes milímetro quadrado, isso é uma temperatura de 15 graus.
L é o comprimento daquele condutor, A é a área da seção transversal. Né? Então, isso é muito importante porque a resistência elétrica do material também está associado à sua resistividade. Bom, outro ponto importante que vai fazendo que possamos entender a questão do parafuso frouxo em quadros elétricos é que a resistência elétrica ela varia com a temperatura, né? A resistência ela segue a variação da temperatura conforme essa equação. A resistência a uma temperatura T de um determinado material, de uma determinada conexão elétrica, é igual a R0, que multiplica 1 mais alfa, T1 menos T0, onde T1 é a temperatura final que aquela conexão que eu estou dando exemplo pode atingir, menos a temperatura inicial. Então, se vocês observarem, aqui nós temos uma constante, que é o coeficiente de temperatura, né? O coeficiente de temperatura alfa, que vai depender do material. O cobre, nós temos 0,0039 a 0 graus e 0,004 a 20 graus. Então, se a gente sabe que a resistência elétrica, olha, veja bem, a resistência elétrica varia com a temperatura, isso significa que uma conexão, né, de um parafuso e um quadro elétrico conectando, por exemplo, um cabo e um disjuntor, à medida que a temperatura vai aumentando, essa resistência vai sofrendo variação. Então, se vocês observarem aqui, se eu tenho uma resistência de 10 ohms, tenho um alfa aqui de 0,04, por exemplo, e a temperatura, a variação de temperatura é muito grande, isso significa que a resistência elétrica tende a aumentar. Se a resistência elétrica tende a aumentar, se vocês olharem aqui, a potência elétrica dissipada aumenta. Se a resistência aumenta, a potência dissipada aumenta, que a potência dissipada pode ser escrita por R vezes I ao quadrado, ou a tensão elétrica ao quadrado dividido pela resistência. Então, essa equação mostra para vocês que, à medida que a temperatura aumenta, a resistência sofre variação, né? Se essa variação de temperatura aqui é grande do material e sofre uma variação grande de temperatura, você vai ter uma resistência maior, porque você vai ter aqui a resistência R0 inicial, a temperatura inicial, né, daquele material, multiplicado por 1 mais esse termo aqui. Então, à medida que a temperatura eleva, a resistência aumenta. Se a resistência aumenta, pessoal, o que vai acontecer é que a potência dissipada pelo efeito Joule ela vai aumentar, que ela é RI ao quadrado ou V ao quadrado sobre R. Bom, então já demos uma introdução, agora eu quero passar uma informação importante para a gente chegar no ponto que a gente quer. Parafuso frouxo em quadros elétricos. O que isso pode provocar? Vocês já podem estar deduzindo o que isso pode provocar. Os metais, quando eles reagem com oxigênio, que pode penetrar com facilidade nas emendas e nas conexões frouxas, então você tem um quadro elétrico, né, e ele não sofreu manutenções rotineiras, ele está com o parafuso frouxo. O que isso ocorre? Como o parafuso está frouxo, o oxigênio entra nessas conexões frouxas, né, e formam o que a gente chama de óxidos ali, né, uma camada de óxido, que é a ferrugem, que vai depositar na superfície daquela conexão. Isso em função do mau contato. Isso provoca o aumento da resistência elétrica daquela conexão. Como eu falei, que quanto menor a resistência das conexões, é o ideal, porque a dissipação da potência vai ser menor. Então, o oxigênio entra ali, forma aquela ferrugem, e isso provoca mau contato,
e esse mau contato vai gerar os óxidos ali, que é a ferrugem, vai aumentar a resistência de contato. Aumentando a resistência de contato, você vai ter uma dissipação de potência maior. E também a gente deve ressaltar que as reações químicas, né, elas são aumentadas com a elevação da temperatura e a resistência do contato também. Então, o que significa? Se você tem um quadro elétrico, um parafuso frouxo, e o oxigênio entra em contato com o parafuso, vai criar os óxidos ali, que é a ferrugem, que vai provocar esse mau contato, e esse mau contato vai aumentar a resistência do contato e vai provocar a elevação da temperatura. E as reações químicas com a elevação da temperatura, elas são aumentadas, acelera o processo, né? E a resistência do contato também, elas são aumentadas à medida que a temperatura eleva, porque vocês viram, à medida que a temperatura eleva, a resistência aumenta, a resistência do contato vai aumentar. A corrosão, em geral, ela é provocada pelo oxigênio, então por isso que o parafuso não pode ficar frouxo. Os metais têm uma capacidade de oxidação bem maior do que o oxigênio. Sendo assim, pessoal, eles tendem a perder elétrons para o oxigênio presente no ar atmosférico. Então, o que eu quero colocar aqui? Parafuso frouxo pode provocar aquecimento. Aquecimento é perda de energia, é dissipação de potência, né? É desgaste excessivo do material. Porque a resistência de contato com o parafuso frouxo, ela é aumentada. E à medida que a temperatura vai aumentando, né, essa resistência vai aumentando mais e isso vai dissipando mais potência. Bom, as conexões elétricas, como as emendas de condutores, os bornes, as conexões dos quadros, né, quando não bem elaboradas, ela pode provocar aquecimento, né, e dissipação de potência. Então, o objetivo é sempre fazer a manutenção preditiva. A técnica de termografia, ela pode detectar os pontos de aquecimento, né, que está dissipando potência. Aí você tem toda a manutenção preditiva realizada pela técnica de termografia, técnica profissional, né? As instalações elétricas, elas devem ser tratadas com profissionalismo. Para isso, eu tenho que montar rotinas de manutenção. Um parafuso frouxo, né, ele pode provocar um princípio de incêndio, pode ter um curto-circuito, né? Então, é muito importante, né, a gente determinar, através da manutenção preditiva, os pontos de aquecimento dentro de um quadro elétrico, dentro das emendas, né? Porque o oxigênio em contato, né, ele vai roubar elétrons e isso vai produzir um aumento da resistência de contato, porque tem aquela ferrugem, que são os óxidos ali ao longo daquela conexão. Quando não forma o óxido, o mau contato, né, o contato frouxo aumenta essa resistência. E a resistência, vocês viram que ela é aumentada com o aumento da temperatura. E o que a gente sugere que é muito importante, pelo menos uma vez por ano, dependendo do tamanho da instalação, uma vez por ano, fazer um reaperto de todos os parafusos e bornes nos disjuntores e nos barramentos. Você pode, na sua edificação, no seu condomínio, sempre solicitar uma termografia anual, né? Uma termografia anual. Após essa termografia, aqueles pontos quentes, fazer o reaperto dos parafusos, que é muito importante, porque isso pode estar dissipando energia, desgastando mais aquele material. Isso pode provocar até curto-circuito, né? E sobrecarregar aquela conexão. Primeiro estudo de caso que eu trago para vocês, né, é esse quadro elétrico aqui que vocês estão observando. E foi feita uma imagem termográfica. Pessoal,
A corrente nesses dispositivos, nesses disjuntores, as correntes estão normais, eu não tenho nenhuma sobrecarga. O que nós podemos observar é que existem pontos aqui mais quentes em relação aos demais, estão escuros aqui. Se vocês observem aqui, eu tenho o ponto 1 mais quente, ele está com 27, o ponto 2, 33 e o ponto 3, 45 graus. Vocês só podem observar que existe uma diferença de temperatura muito grande entre esses pontos. O que a gente pode deduzir, né? E deduzir, na verdade, não, o que a gente pode diagnosticar aqui é que eu tenho pontos que necessitam de aperto de parafuso. Ou seja, a conexão, esses pontos aqui, olha, esses 3 pontinhos aqui, 4 pontos, eles necessitam de aperto no parafuso, porque a conexão está frouxa. Que conexão? A conexão aqui, ó, do cabo até os disjuntores. Então, a técnica de termografia nos dá essa visão. Ah, mas a temperatura máxima admissível é 70 graus. Ok, a temperatura máxima admissível é 70, por exemplo. No entanto, eu tenho uma variação de temperatura muito grande, 45. Os outros pontos do quadro, olha aqui, olha, eles estão com temperatura normal, temperatura ambiente. Então, esses pontos, ao efetuar o aperto do parafuso, né, você soluciona o problema. Pessoal, vamos a outro ponto. Esse aqui é um quadro elétrico cuja essa conexão aqui, olha, tá aqui a foto, essa conexão que vai representar esse ponto aqui, ela está atingindo uma temperatura de 190 graus. A máxima temperatura admissível, eu tinha comentado, 70 graus. Então, você tem um risco aqui de curto-circuito. Essa conexão, ela não tem corrente elevada, a corrente foi medida, a corrente está em condições normais da capacidade desse condutor. O que está acontecendo aqui é que essa junção entre o cabo e o disjuntor, ela está com mau contato. Esse mau contato, vocês podem observar, está mostrado nesse pontinho aqui da minha imagem termográfica. Então, tem que fazer um reaperto. Aqui, na verdade, além do reaperto, né, vocês podem olhar que a situação desse quadro elétrico está horrível. Né? Tem que fazer o reaperto, tem que trocar esses disjuntores NEMA. Vocês podem observar que não tem barramento no quadro. Né? É uma situação bem crítica. O caso 3 é esse quadro elétrico, onde eu tenho aqui do lado a imagem térmica dele. Vocês podem observar que o ponto quente, que é o ponto 2 mais quente, olha, vocês podem observar aqui no mouse passando, que é uma conexão frouxa, a corrente não está elevada. Né? Então, o que eu tenho que fazer nessa situação? Solicitar um reaperto de todos os terminais para prevenção, porque se eu não reaperto, o que acontece com essa reação química? A conexão está frouxa, com o tempo o oxigênio vai penetrando, vai roubando os elétrons e isso pode provocar um desgaste maior, aumentando a resistência cada vez mais com a temperatura. Né? Então, é necessário uma manutenção preditiva. Aqui eu tenho o quadro elétrico, o quarto estudo de caso, onde eu tenho que verificar nesse ponto mais quente, 40 graus, corrente normal. Se a corrente está normal, né, a gente mede sempre a corrente, vê o ponto quente, mede a corrente aqui, corrente normal. Isso significa necessidade de aperto de parafuso ou até mesmo, como o terminal ficou muito frouxo, pode ser que
tenha até a necessidade da troca desse terminal por oxidação. Então, a imagem térmica, termográfica, ela mostra a situação em relação a parafuso frouxo, por exemplo, ou até mesmo sobrecarga. Aqui não é sobrecarga, tá? Aqui é o parafuso frouxo. Quando ele fica frouxo, ele começa a aquecer o seu terminal e vai aquecendo e trocando calor com o próprio conector e disjuntor, tá? Então, é muito importante, né, que todos os parafusos devem ser apertados de forma adequada para que não tenhamos pontos de aquecimento. Porque ponto de aquecimento é potência dissipada, né? É desgaste maior daquele material, reduzindo a sua vida útil. Então, pessoal, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. É uma pergunta de um aluno, né? E eu respondi através dessa pequena aula, uma aula que vai instruir vocês da importância das conexões bem elaboradas, tanto em emendas de conectores, quanto as conexões via parafuso nos terminais entre disjuntores e cabos, nos quadros elétricos. E a sugestão é um reaperto dos parafusos após a termografia anualmente. Executa a termografia todo ano. Após a termografia, você vai ter a imagem, vamos dizer, vai ter o raio-x do quadro. A partir dali, o reaperto que for necessário, né, vai estar solicitado na termografia e vocês devem fazer. Obrigado e fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.